Amém. Diga: nada é impossível em Deus. Existe alguma causa impossível na sua vida? Tem alguma causa aí que está parecendo complicada demais? Nada é impossível para o nosso Deus. Não limite o poder de Deus na sua vida. Não limite o agir de Deus na sua vida. Ele pode fazer muito mais do que nós podemos imaginar. Amém? Esse mês nós estamos com o tema família. Diga: família é um projeto de Deus. Mas eu estou muito desanimado. Diga: família é um projeto de Deus. Mas não vai ser sobre isso que eu vou ministrar. Mas eu queria que você se colocasse em pé. Nós vamos orar pela nossa família. Sua família precisa de oração? Sua família precisa de oração? Diga assim: vixe. Então você vai transformar esse vixe agora em intercessão. Você sabe onde você mora? Vira para sua casa aí. Porque tem gente que não vive na casa dos outros, né? Aí depois fala: vai para sua casa. Vira para casa. Não é para sua casa do namorado, não. Sua casa. Sua. Você vai orar agora pela sua casa. Ora pela sua família, pela salvação do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus tios. Até seu cachorro vai se converter, meu irmão. Ora. Abre a sua boca agora. Abra a sua boca agora e comece a orar e a interceder. Pai, no nome de Jesus, eu apresento diante de Ti a minha casa, a minha família, Senhor. Deus, a minha casa, Senhor, pertence a Ti, as minhas filhas, o meu marido, o meu casamento, ó Pai, é do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, pela vida do meu irmão aqui desse altar, ó Pai, que ainda não Te conhece. Eu chamo, ó Deus, e declaro salvação sobre a vida do Cristiano, aonde ele estiver agora, Senhor. Eu oro, ó Deus, por ele, pela namorada dele, Senhor, que o Teu poder, ó Pai, alcance esses corações e que eles possam estar aqui comigo, Te buscando, Te celebrando, Senhor. Eu abençoo todas as famílias, ó Pai, aqui representadas. E que ninguém venha ficar de fora dessa arca. Ninguém venha ficar de fora, Senhor, da Tua salvação. Em nome de Jesus, move os céus, ó Pai. Declaramos, ó Deus, transformação, salvação, ó Pai, sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Em nome de Jesus. Diga assim: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora pode se assentar. Você é o intercessor da sua casa, viu, querido? Você é um intercessor. Todos os dias você precisa orar. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Aleluia, Paizinho querido. Estamos aqui diante da Sua palavra, que é poderosa, Senhor, para entrar dentro de nós e fazer algo acontecer, Senhor. Eu quero Te pedir, Espírito Santo, tenhas a liberdade para se manifestar, para agir, para convencer, para tocar, ó Pai. Use a minha boca, Senhor, a minha vida simplesmente como um instrumento. Que vidas aqui sejam tocadas nesta noite, transformadas, desatadas, ó Pai, daquilo que as prende. Em nome de Jesus. Amém? A palavra de Deus, ela é muito mais do que simples palavras. Ela tem vida. É uma palavra com vida. Então não são simplesmente uma receita de bolo que a gente está trocando. Não é simplesmente uma informação que a gente está dando, uma palestra motivacional. Não. Que gera algo na gente por um instante, por um momento, mas depois passa. A palavra de Deus, ela é viva. Ela é poderosa, ela é eterna, ela entra dentro de nós e faz algo acontecer. Aquilo que homem, que médico, que dinheiro não pode fazer, a palavra de Deus, meu irmão, embutida, carregada de unção, de poder, pode entrar dentro de nós, rapaz, e fazer algo extraordinário acontecer. Amém? Porque as maiores mudanças que tem que acontecer não é no nosso exterior, mas é no nosso interior.
Muitas vezes as coisas ao nosso redor não mudam, porque o que está dentro de nós não muda. Ai, aquilo não muda, aquela pessoa não muda, meu trabalho não muda, a situação não muda. Mas por quê? Porque é o coração, é o nosso coração que está precisando de uma mudança. Muitas vezes é a forma como a gente olha, é a forma como a gente se comporta, é a forma como a gente reage, e não o que está acontecendo ao nosso redor. Hoje eu quero falar sobre escolhas, sobre decisões, sobre vontade, que todos os dias nós temos que lidar com essas situações. A gente acorda tendo que tomar uma situação, a gente acorda tendo que tomar uma decisão. Desde a hora que a gente acorda durante o nosso dia até a hora que a gente dorme, a gente tem que escolher, a gente tem que decidir, a gente tem que agir, a gente tem que fazer alguma coisa, não é verdade? Ninguém fica decidindo por você, ninguém fica escolhendo as coisas por você. A gente faz isso quando criança. Quando é criança eu decido o que a Esther vai comer, que hora que ela vai tomar banho e tal. Mas depois que cresce, é a gente que toma as nossas decisões. Amém? E é isso que eu quero falar. As nossas decisões estão pautadas na nossa vontade, estão pautadas em nossos desejos, naquilo que a gente quer ou na vontade de Deus. Em que você tem baseado, o que você tem decidido no seu dia a dia? As suas escolhas têm sido aquilo que está na palavra, aquilo que é mais fácil, ou você tem feito aquilo que, eu quero isso, pronto e acabou. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Jonas, capítulo 1. Se te ajudar, Jonas está antes de Miqueias, depois de Obadias. Eu creio que vai facilitar você achar aí o livro de Jonas. Senão você vai lá no índice, tá bom? Existem decisões que não fazem muita diferença. Por exemplo, a roupa que você vai usar. Eu não sei se eu vou com essa blusa preta ou se eu vou com essa blusa amarela. Eu não sei se eu vou de salto ou se eu vou de rasteirinha. Existem algumas decisões que não influenciam a nossa vida. Mas existem decisões, escolhas, existem algumas atitudes que, se a gente não fizer baseado na vontade de Deus, a gente pode mudar o curso de toda a nossa vida. Eu tenho 14 anos de casada, vou fazer 14 anos de casada, tenho 2 filhas. Há 14 anos atrás, 16 anos atrás, o pastor Ademir me pediu em namoro. Eu poderia ter dito não, que não era vontade de Deus, né? Mas eu decidi obedecer a Deus. Poxa, é um homem de Deus, né? É o que Deus tem para mim. E eu disse sim. E com isso, o que aconteceu? Tive filhos, casei e me tornei uma pessoa feliz. Mais feliz do que eu era quando solteira. Então tem decisões que a gente tomar. Se a gente tomar agora, dentro da vontade de Deus, vai mudar o curso de toda a nossa vida. Nós precisamos estar muito sensíveis para ouvir a voz de Deus. O que Ele tem para mim? Qual é a vontade dEle para mim? E não só relacionado, porque quando a gente fala disso, geralmente a gente acaba falando sobre namoro e tal, né? Mas não só relacionado a relacionamentos, mas a tudo, a profissão, a ministério, a amizades, a família e coisas que a gente tem que resolver no nosso dia a dia. Jonas, um texto bastante conhecido e famoso. O pessoal esteve lá em Israel agora. Eu vi que alguns postaram foto lá do lado da baleia, do grande peixe, né? Era ali naquela região ali, né? Em Jope, né? Jope. E até hoje conta-se as histórias. E as crianças ficam encantadas com essa história, né? Como a Esther fala, né? Como que um grande peixe engoliu um homem, né? Então até hoje é difícil da gente entender e compreender algumas coisas. Mas Jonas, ele recebe uma missão.
Jonas, ele recebe uma direção de Deus. Olha lá no capítulo 1, versículo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou e fez a vontade de Deus. É isso que está escrito na sua Bíblia? Uai, lê aí direito. O que está escrito aí? Jonas fugiu. Mas foi muito claro, né? Jonas ouviu a vontade de Deus. Jonas ouviu muito claro que Deus tinha para ele. E ele não pensou duas vezes. Ele arrumou sua malinha e vazou, sumiu. Foi bem longe da vontade de Deus. Ele tomou uma escolha, ele fez uma escolha errada, pautada na sua vontade, pautada nas suas emoções, naquilo que ele achava que era melhor. E olha só o que aconteceu. Ele fugiu diante da face do Senhor para Tarsis. Descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com ele para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se ao mar uma grande tempestade, e o navio estava para se quebrar. Então temeram os marinheiros e clamaram cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormiu um profundo sono. Jonas, além de ter fugido da vontade de Deus, além de ter escolhido uma coisa errada, ter tomado uma decisão pautada nas suas emoções, na sua vontade, naquilo que ele tinha mal resolvido dentro de si, ele dormiu um profundo sono na sua decisão. Existem pessoas que, além de escolher uma coisa errada, fica naquilo dormindo. Sabe uma pessoa que você conversa com a pessoa, acorda, você não está vendo o que você está fazendo da sua vida? Né? Parece Nelson da Capitinga. Né? Nossa, Nelson da Capitinga, ele morreu ainda ou não? Acorda, querido! Porque as nossas decisões erradas, sabe aonde que vai nos levar? Em primeiro lugar, é uma tempestade. Uma tempestade. Nós temos a tendência, né, de tomar decisões pautadas na nossa carne. Nem sempre é assim. A maioria das vezes só tem crente cheio do fogo, decidimos pela vontade de Deus. Mas a tendência carnal, a tendência de uma pessoa almática, né, é tomar decisões baseadas nas suas vontades. O que estava acontecendo aqui com Jonas? Primeiro, Jonas não gostava deste povo de Nínive, porque Nínive, eles eram um povo sanguinário. Eles não tinham dó de ninguém, não. Sabe o que eles faziam? Eles gostavam de matar os povos inimigos e brincar de fazer pirâmide com os crânios deles. Só isso que eles faziam. Eles gostavam de matar as pessoas esfoladas vivas. Eles gostavam de arrancar os olhos e pendurar nos lugares. Então, Jonas está falando assim, eu vou pregar para esse povo? E além de tudo, esse povo não gostava de Israel, não gostava do povo de Deus. E Jonas fazia parte deste povo. Então, primeiro, o medo bateu, né? Se eu for lá e se eu morrer? E segundo, Jonas queria que esse povo fosse para o inferno mesmo. Eu vou lá, vou pregar, esse povo vai se converter. Não, eu quero que o juízo de Deus caia sobre eles. Que eles paguem por tudo aquilo que eles plantaram. Mas Deus, com o seu grande amor, com a sua grande misericórdia, falou, Jonas, vai lá, meu filho, prega a palavra para esse povo se arrepender de tudo que eles fizeram de errado. Jonas, faz isso, faz aquilo. Mas ele pegou, era para lá, ele foi para cá, ele fugiu. E ele dormiu, e ele cochilou nessa decisão. E veio aquela grande tempestade.
E aí o povo do barco começou a ficar desesperado. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Até que descobriram que esse problema estava em Jonas. E olha só no versículo 12. E ele lhes disse: Jonas, levantai-me e lançai-me no mar. O mar vai se aquietar, porque eu sei que por minha causa sobreveio esta grande tempestade. O próprio Jonas sabia. Eu sei, vocês estão aqui quase correndo o risco de morrer por causa de uma decisão errada minha. Muitas vezes as nossas decisões comprometem as pessoas que estão ao nosso redor, né? Ou às vezes você está sendo comprometido por causa de um Jonas abençoado que anda do seu lado, que vive tomando decisão errada. O pastor Lucinho tem uma pregação que fala sobre isso. Recomendo você ouvir e assistir, que é maravilhoso. Os Jonas que estão ao nosso redor, que às vezes a gente corre o risco de morrer por causa deles, né? E a gente tem que lançar eles no mar. Qual é as decisões que você tem tomado? Elas estão sendo pautadas na vontade de Deus ou elas estão sendo pautadas em nossa vontade? Por que muitas vezes nós escolhemos fazer a nossa vontade? Porque é mais fácil. Porque vai de acordo com aquilo que a gente gosta. Porque é mais rápido, né? Porque massageia o nosso ego. Mas a nossa vontade, ela é falha. Mais cedo ou mais tarde, uma decisão errada vai ao encontro de uma tempestade. Existem pessoas que estão passando por tantos problemas e mesmo assim não conseguem reconhecer que esses problemas todos é por causa de decisões erradas na vida. Jonas falou: eu sei o que está acontecendo, é minha causa mesmo, é meu problema. O que fizeram? Pegaram Jonas e jogaram no mar. E aí acontece essa grande história, né? Um grande peixe, alguns falam que é uma baleia, outros falam que é um tubarão grande, engoliu Jonas, gente. Ele ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe. E de certo ele falou: morri, né, gente? Meu Deus do céu. Você se imagina dentro da baleia, dentro da barriga de um peixe? Você consegue imaginar? Eu não consigo, né? É uma coisa que foge do raciocínio humano, né? E ele lá dentro, e sabe o que ele fez lá dentro da barriga? Ele orou. Eu acho que ele falou assim: eu já estou quase morrendo, né? Então deixa eu fazer que nem o ladrão da cruz, né? Deixa eu me arrepender logo aqui, pelo menos daqui eu vou para o céu. E ele começou a orar, falando: Senhor. E ele fez uma oração de arrependimento. Pode me usar, Senhor, né? Me perdoe. Quando a pessoa vai lá para o fundo do poço, aí o arrependimento vem. Não espere chegar no fundo do poço para se arrepender. Hoje você está aqui. E se você não tem feito tudo aquilo que Deus tem te pedido, hoje você pode ajustar a sua vida e falar: Senhor, eis-me aqui. Eu quero fazer aquilo que Tu queres. Eu quero fazer a Tua vontade. Eu quero desenvolver a Sua missão. E eu quero tomar as decisões certas. Aqui na vida de Jonas estava relacionada a um chamado, a um ministério. Mas as nossas decisões não são somente relacionadas a isso, a chamada, a ministério, a tudo. Todos os dias nós precisamos decidir. E tem aquele livro, né? Em Teus Passos, o que faria Jesus, para a gente tomar as nossas decisões. Veio a segunda vez a palavra de Deus a Jonas, lá no capítulo 3, a Jonas. Eu falo Jonatas, é Jonas. Veio a palavra do Senhor, segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E aí Jonas foi, né? E pregou, meu irmão. E queridos, e foi um alvoroço. E o povo Nínive se converteu. Olha só que coisa maravilhosa. E Jonas não morreu, não foi esfolado vivo, não arrancaram a cabeça dele, não fizeram pirâmide, não arrancaram os olhos dele, nada. Ele foi protegido. Mas o que me chama mais atenção aqui foi lá no capítulo 4, versículo 2, que, olha só, ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor,
Não foi isso que eu te disse estando ainda na minha terra? Por isso que eu me preveni fugindo para Tarsis, pois eu sabia que tu és um Deus piedoso, misericordioso, longânimo, grande em benignidade e te arrependes do mal. Olha o coração do homem. Por isso, Senhor, que eu não queria fazer, porque eu sabia que todo mundo ia se converter. Eu sabia que o Senhor ia operar. Eu sabia. Olha o coração do homem, gente. E aí me veio algo no meu coração. Não adianta nada a gente escolher a vontade de Deus. Não adianta nada a gente decidir fazer aquilo que Deus quer, se nós ficarmos com restrições na nossa alma e no nosso coração. Ou é ou não é, ou é quente ou é frio. Aí eu decido fazer o que Deus manda, eu vou para a célula. Mas fica a célula inteira com uma trompa na boca. Uma tromba. Tromba. É isso aí. Ai, eu vou, Senhor. Eu não vou entrar nesse relacionamento, né? Porque não é tua vontade. Mas fica emburrado, fica calma. Senhor, tô sozinho. Meu irmão, quando nós decidirmos fazer, obedecer, escolher a vontade de Deus, tem que ser com alegria. É fato que nós desenvolvemos uma maturidade espiritual que às vezes a gente não tem vontade de fazer as coisas e a gente faz, não é verdade? Ah, não estou afim de ir no culto não, mas opa, eu aprendi, eu vou, não é? Não é assim que funciona? Ah, não estou com vontade de perdoar não, mas opa, a palavra de Deus fala que eu tenho que perdoar, então vou perdoar. É certo que às vezes nós decidimos fazer pela palavra e não pelas nossas emoções. Mas tem gente, meu irmão, que não se envolve com nada que é desejo de Deus. É, Senhor, só porque o Senhor está mandando. É, Senhor, só porque minha líder mandou, meu líder mandou. É, Senhor, só para os outros não ficar falando. Peraí, queridos, e o coração? A palavra de Deus diz que Deus olha o coração. Não adianta nada você ficar fazendo as coisas, ficar fazendo cheio de restrições na sua alma. É, Senhor, ó, por isso que eu não queria fazer, tá vendo? Eu sabia que ia dar nisso. Não adianta nada. Nós precisamos colocar o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, todo o nosso ser tem que estar voltado para fazer a vontade plena do Senhor. E o que aconteceu? Deus fez nascer uma boboreira. A boboreira, uma moreira? A boboreira, né? Fez nascer uma boboreira, Jonas estava muito cansado, ficou ali, tomando uma sombrinha, relaxando um pouco do seu serviço árduo, pregou para Nínive inteira, se converteu, e mesmo ali ainda com a alma perebenta, né? Aí de repente veio os bichos comer a árvore, o sol bateu na cabeça dele, ele desmaiou, ficou com vontade de morrer, ficou reclamando da vida. E aí Deus pega e fala para ele: o que adianta? Tem compaixão de uma mamoreira, fica com pena de uma árvore, fica reclamando de uma árvore, e não tem compaixão de um povo, e não tem compaixão de vidas. O que adianta se preocupar tanto com as suas coisas pessoais, mas não tem amor, não tem entrega, não tem toda a alma e seu ser voltado em fazer, em decidir pelas coisas de Deus? Era exatamente isso que Deus estava dando como lição. Jonas fez a vontade de Deus, mas o final da história não termina com sucesso. Babei. Sabe quando você está falando assim? Desculpa aí. Seja um babador. Gente, a pessoa fez e aconteceu, né? Mas a história da pessoa é lembrado pelo final. Nem sempre pelo começo. Mas é pelo... Ele fez, pregou, glória a Deus, aleluia, a cidade se converteu. Mas o abençoadinho ainda demonstra situaçõezinhas, pendências nas suas emoções, na sua alma. E como ficou lembrada a história dele? Deus tem um chamado para mim e para você. Todos os dias, situações são apresentadas diante de mim e de você, para a gente decidir. Deus não pega a gente pela orelha e fala: faz isso.
Ao contrário, ele fala, ou é sim, sim, ou é não, não. O que passa disso é procedência maligna. As escolhas, as decisões dependem de nós, desde o jardim do Éden, em que Eva decidiu em morder a maçã. Seria muito bom, né? Se Deus falar, Deus, não me dê a liberdade de decidir. Faz eu ser obrigada ali, dá um jeito de eu ser obrigado só a escolher pelas coisas boas. Deus não quer robozinho, gente. Nós somos seres humanos. Ele quer ver a nossa disposição, a nossa dedicação em fazer o que Ele quer. Tem expressão maior de amor do que isso? Senhor, eu escolho, eu decido fazer a sua vontade, mesmo não sendo a minha. O diabo todos os dias ele vai vir com propostas para você, para mim. Todos os dias ele vem com propostas. Olha, transa com seu namorado, não tem problema, é só de vez em quando. Não abaixa a cabeça não, você tem que levantar a cabeça. Esse negócio de se humilhar para quê? Todos os dias o diabo vai vir com uma proposta maligna. Quem é casado, tem um problema no casamento, separe, isso é normal, isso acontece com todo mundo. Não tem problema, pode ter um monte de experiências sexuais com homem, com mulher, com animal. Tá normal o negócio, né? Então o diabo ele vem com as suas propostas. Fala mal, vai tirar satisfação. Você pode fazer aquilo que a sua alma deseja, aquilo que a sua carne está gritando. Ou você pode falar, Senhor, eu escolho Deus. Eu escolho fazer a tua vontade, mas sem essa pendência de alma. Senhor, sem essas restrições. Escolhemos fazer a vontade de Deus com alegria, com todo vapor, com toda força, ânimos, e glorificando a Deus, sem murmuração de alma, sem pensamentos medíocres. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Não basta só fazer. Nós precisamos fazer com alegria, com vontade. Todos os dias, situações vão aparecer para mim e para você. Todos os dias. Na escola, na faculdade, no trabalho, dentro de casa, diante de um computador, na internet, no ministério, no chamado. Qual vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? Você vai se pautar naquilo que está dentro da sua alma, da sua mente, aquilo que a sua carne está gritando? Ou você vai escolher fazer a vontade de Deus? Eu não tenho mais o que falar. Estou terminando o culto cedo hoje, mas esse é o recado de Deus. Todas as vezes que nós escolhemos fazer a vontade de Deus, a honra de Deus vem. Todas as vezes que a gente decide se humilhar, colocando o nosso ego em segundo lugar e colocando a vontade de Deus em primeiro lugar, a honra de Deus vem. Muitas vezes as coisas não acontecem instantaneamente. Porque o que acontece? O pecado. A gente faz o pecado, a alegria do pecado, né? Vamos dizer, vem no instantâneo, né? Poxa, transei, poxa, né? Fui lá, falei, poxa, não fiz. Vem aquela empolgação do pecado. E muitas vezes quando a gente obedece, escolhe, não vem essa empolgação. Não é verdade? Você não percebe isso? Não vem, parece que aquele, ui, que legal, eu fiz as coisas de Deus. Ao contrário, você fala, ai meu Deus. Ainda você sai dali ainda com vontade de voltar atrás. Mas a recompensa vem. Tem uma frase que um pregador disse, que diz assim: nós somos livres nas nossas escolhas, mas somos prisioneiros da nossa colheita. Nós somos livres das nossas escolhas, mas somos prisioneiros das nossas colheitas. Mais cedo ou mais tarde, a colheita vem, a tempestade vem e a honra vem, por você ter obedecido e feito a vontade de Deus. Eu queria convidar a equipe de louvor para vir aqui. E eu queria terminar essa ministração fazendo algumas perguntas para você parar, pensar e meditar. Feche os seus olhos um pouquinho. Para que lado que você está indo? Para Tarsis ou para Nínive? Você vai respondendo isso dentro de você.
Deus está pedindo para você, você está fazendo ou você está fugindo? Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Eu estava conversando com o pastor Ademir, pode ficar com os olhos fechados mesmo, antes de vir para cá. E o pastor falou assim para mim, o que mais me chama a atenção nesse texto é que Jonas sabia muito claramente a vontade de Deus. Deus falou para Jonas, Jonas, é isso que eu quero de você. Muitas vezes a gente pode errar, por às vezes não termos discernimento em algumas coisas. Então a gente erra, volta atrás. Mas o pior erro é quando a gente tem a clareza da vontade de Deus dentro de nós e a gente não faz. Tem muita gente aqui que sabe da clareza do chamado, tem a convicção daquilo que Deus falou no coração, o que é para fazer, mas não se desperta, não se desata. E coloca uma desculpa e inventa uma outra situação. Ou mesmo em situações, em relacionamentos, no trabalho. Deus está falando, meu filho, faça isso, se comporta dessa forma, fecha a sua boca. Ou Deus está falando, chegou a sua hora de tirar essas restrições do coração, de se resolver, de parar de ficar se preocupando com uma boboreira, com coisas terrenas, passageiras. Qual é a vontade de Deus para a sua vida? Pastor, eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida. De uma coisa eu tenho certeza. A vontade de Deus é que você sirva a Ele de todo o coração. É que você se entregue a Ele de todo o coração, abandonando o passado, o mundo, o pecado. Isso eu não tenho dúvida, isso aqui é para todos nós. A vontade de Deus é que eu e você sejamos santos todos os dias. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. A vontade de Deus é que eu e você sejamos pregadores, levamos as boas novas, a mensagem da cruz uns aos outros. A vontade de Deus é que você seja sal e luz no lugar que Ele te plantou, te estabeleceu. A vontade de Deus é que você ande em unidade com a igreja, com a liderança, no lugar que Ele te plantou, te estabeleceu. Existem muitas coisas óbvias e claras na palavra de Deus que servem para todos nós. Mas existem coisas particulares que Deus fala ao coração de cada um. Meu filho, faça isso. Minha filha, faça isso. Mude isso. Desenvolva isso. Pare com isso. Comece isso. E a gente foge. Foge e dá desculpas. Ou se faz, fica com algumas restrições, com algumas coisinhas na alma, nas emoções. Você não precisa descer ao fundo do mar e ser engolido por um grande peixe. Você não precisa. Ou se você já está neste lugar, o que você precisa? Fazer a mesma coisa que Jonas fez: se arrepender. Se arrepender e a partir de hoje, de agora, fazer o que Deus está pedindo e mandando. Ou se você simplesmente tomou uma decisão errada e está enfrentando tempestades, hoje você tem a oportunidade de falar com Deus. Deus, essa tempestade está acontecendo porque eu errei, porque eu escolhi errado, porque eu fugi da sua presença, fugi do seu chamado. Nós vamos ministrar uma canção e você vai meditar em tudo isso que o Espírito Santo falou com você. Amém? Senhor, eu nasci pra te chamar de Deus. Você vai poder falar com Eu Deus. nasci pra te chamar de Pai. Se você precisa se arrepender, você pode se arrepender agora. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado, se vivo obediente.
Ajuste a sua alma neste momento me chama. com a vontade de Deus. Todo dia as propostas vêm e me chama. Todo dia vem as tentações e me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Eu consigo ver muitas pessoas chorando nesse momento. E eu queria convidar todos vocês a se colocarem em pé. Muitos estão sendo ajustados porque estavam numa rota contrária. E eu queria que você colocasse as suas duas mãos no seu coração e você pedisse perdão para Deus. Fizesse uma oração de confissão, de arrependimento. Se você pegou uma rota errada, se você desobedeceu o seu pedido, a sua vontade, se ajuste agora com o Pai. Enquanto nós vamos ministrar essa canção, você vai falar com Ele. Você vai ajustar a sua rota, alinhar a sua alma. Fale com Ele. Peça perdão a Ele. Mas Confesse eu seus escolho pecados. Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia, Senhor. Nesta noite nós ajustamos a nossa vontade com a sua vontade. Senhor, nos perdoa se nós pegamos rotas equivocadas e erradas. Ao invés de irmos para Nínive, fomos para Tarsis como Jonas, fugindo do teu chamado, fugindo daquilo que o Senhor nos pediu. Deus, nesta noite, nós não queremos ser jogados na barriga de um peixe, Senhor. Não queremos chegar a lugares profundos e difíceis, ó Pai. Queremos ajustar nesta noite as nossas vidas, ó Pai. Nos perdoa, Senhor. Nos arrependemos, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, dizer sim a Ti. Diga isso, Senhor, eu quero dizer sim a Ti nessa noite. Aquilo que o Senhor tem falado comigo, ó Deus, eu digo sim. Nos ajude, Espírito Santo. Tu és o nosso ajudador. Tu és o nosso ajudador. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Aleluia. Amém? Volte para o caminho. Volte para o lugar certo. Existem muitos caminhos, muitas escolhas, muitas decisões. E as nossas vontades também são muitas. Mas escolha o melhor caminho. Talvez não o mais fácil, o mais confortável, o que mais mexe com a gente, que vai trazer um resultado instantâneo. Mas é o perfeito. Que lá na frente, quando você estiver falando 14 anos, 15 anos, 16, você não vai demorar tudo isso para colher, não. Mas o tempo vai passando, os anos vão se passando e você vai ver a sua colheita. Bênção. Você só vai ver bênção nas suas colheitas. Amém? Dê um aplauso ao Senhor.
Vale a pena. Vale a pena ser fiel. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Não desista. Não olhe para trás. Não olhe para a sua alma, para as suas emoções, para a circunstância. Fique com a palavra. Pegue a sua palavra. Pegue a sua Bíblia. Talvez seja seu celular, seu iPad, não sei. Pegue aí a sua Bíblia. Olhe para ela. Diga: eu estou contigo, Senhor. Eu estou com a tua palavra. Não abro mão da tua vontade na minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A vontade de Deus é que você jejue e ore essa semana. Segunda-feira, 22 horas, estaremos aqui orando. Orando pelo Aviva Jovem, orando pela transição, orando por tudo que está nos envolvendo, pela sua vida, pela sua família. Esteja jejuando. Grandes coisas o Senhor vai fazer no Aviva Jovem, amém? Ali na saída tem pessoas para fazer sua inscrição. As vagas são limitadas. Não deixe para a última hora. Você que fez aí as cantinas, você tem que fazer o seu acerto, amém? Para fazer logo as inscrições dos seus discípulos. Vamos orar agradecendo a Deus. Te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, pelo teu ajuste na nossa vida, Senhor. Não queremos sair dos seus caminhos. Não queremos escolher as coisas erradas, aquilo que vem tentando embaçar a nossa vista. Queremos ficar firmes na tua vontade. Espírito Santo, nos capacite, nos ajude. E que, Pai, os teus filhos, ao irem agora para as suas casas, para as suas comunhões, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um, sobre cada casa, sobre cada família aqui representada, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, queridos. Dê um aplauso ao Senhor. Mas eu escolho Deus.